Todo ano é a mesma coisa. Com a chegada das festas de fim de ano, as nossas redes sociais, o nosso celular é invadido por mensagens do tipo: vibre energia e amor, seja a sua melhor versão, é tempo de renovação, é tempo de renascimento, que é a energia do Natal, que você se reencontre, mas nada, absolutamente nada sobre o nascimento do Salvador. Como é que a gente chegou aqui? E como que nós, como cristãos, devemos nos posicionar diante disso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao Sob as Lentes. Você já deve ter visto aqui em algum lugar que a gente está fazendo uma série sobre o Natal. É a primeira série aqui do nosso canal. Eu acho que isso vai ser muito legal. Depois me conta o que vocês acharam. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como o Natal foi se esvaziando de Cristo cada vez mais e como que a autoajuda e outras coisas desse tipo foram tomando o lugar que uma vez pertenceu a Jesus. Bom, para entender como a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vive uma cultura pós-moderna. E esse mundo pós-moderno é aquele mundo que diz que não existe verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade, que o que importa e o que valida tudo é a sua própria experiência. E aí, nesse sentido, esses feriados, como o Natal e a Páscoa, que são claramente feriados cristãos, que trazem uma história, um significado por trás, são reinterpretados a partir da psicologia. E aí a mensagem deixa de ser que Cristo veio salvar os pecadores e passa a ser alguma coisa parecida com você pode se reinventar, você pode se reencontrar consigo mesma, tempo de renascer, tempo de partilhar, etc, etc. E todas essas baboseiras que não têm sentido nenhum separadas de Cristo. Essa sociedade contemporânea que a gente vive substituiu o sentido religioso e espiritual das coisas por um sentido psicológico. Vê se faz sentido para você. As palavras como salvação, redenção e graça simplesmente começam a não fazer mais tanto sentido e elas vão dando lugar a outras expressões, como, por exemplo, cura emocional, bem-estar, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, saúde mental, gratidão ao universo. Você já ouviu tudo isso, eu tenho certeza. Que fique bem claro que o problema aqui não é valorizar a saúde emocional, é uma coisa muito importante que a gente precisa ter também, saúde emocional e saúde mental. A questão aqui é a substituição, realmente você tira Deus do centro dessa data, né, que é tão importante, que é tão histórica, tão representativa para os cristãos, e aí você coloca o homem no centro de novo, vira todo aquele humanismo, onde o homem só quer se encontrar com ele mesmo e ele perde totalmente a referência de alguma coisa externa a ele mesmo, maior do que ele mesmo. Ou seja, essa linguagem vem como substituta de Cristo. Quer ver uma coisa? Parece que essa palavra gratidão virou quase que um mantra. Ai, gratidão universo, gratidão à vida, gratidão a não sei quem que me deu tudo que eu recebi esse ano, gratidão mundo. Sabe, isso se torna uma coisa tão genérica, tão inexpressiva. É quase que um mantra universal, né? E aí você fica com aquele questionamento: gratidão a quê? Gratidão a quem? É por isso que falar gratidão é tão diferente de falar obrigado. Quando você fala obrigado, você está dizendo eu estou obrigada a você por conta de tudo que você me fez, ou seja, eu estou te devendo por conta do que você me fez. Agora, quando você fala gratidão, gratidão é só um sentimento. Gratidão, tô grata. Não importa a quê, não importa quem, não faz sentido nenhum. É simplesmente gratidão, é quase uma energia, é quase uma vibração. É diferente de você dizer obrigado, principalmente obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor me fez. Então, essa substituição de ser grato verdadeiramente a Deus pela vida, por tudo, pela salvação, simplesmente é trocada pela gratidão. E aí a coisa vai ficando cada vez mais vazia e sem significado. Ou seja, no fim, essa gratidão passa a ser simplesmente você se sentir bem consigo mesmo. Aí tem toda aquela referência à questão do espírito natalino, né? Como se o espírito natalino fosse uma força, um poder, uma presença diferente que fizesse as pessoas agirem de uma forma mais humana, mais amorosa nessa época do ano. Mas é importante a gente lembrar que não existe espírito natalino que seja capaz de mudar a natureza do homem. A única coisa que faz alguém agir de uma forma diferente, que faz alguém ser transformado, que faz alguém realmente entrar o ano diferente, é a graça de Deus agindo na vida de uma pessoa. Então acaba tendo muito sentimentalismo em torno dessa ideia de espírito natalino e muito pouco se fala sobre Jesus. E não tem como a gente não falar um pouquinho também sobre a questão do marketing, né? A indústria do entretenimento, a mídia, eles já perceberam que essa questão das emoções vem de muito mais do que a própria doutrina ou a teologia. Então, é muito comum você ver essas palavras do tipo renascimento, se reconectar, se reencontrar,
sonhos, recomeço, fé na humanidade, sabe? São várias palavrinhas assim que são bonitas, são coisas boas, mas vai ficando tão vazio de significado quando você tira e desconecta isso do próprio Jesus, que é a fonte de todas essas coisas, né? Em Tiago 1,17 vai dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança, ou seja, vem tudo do nosso Deus. Quando você tira ele da equação, tira ele da jogada, fica só esse monte de sentimentos de um monte de gente assim tentando ser melhor, sabe? Tentando ser bonzinho na época do Natal. E muitas vezes nem terminou dia 31 de dezembro, nem virou o ano ainda e as pessoas já estão voltando a ser tudo aquilo que elas eram, porque não existe nenhuma transformação real longe de Cristo. Ou seja, para o marketing é muito melhor tirar Cristo da equação e no lugar colocar a autoajuda. Vende muito mais. É só você ver o ranking dos livros mais vendidos de 2025, você vai ver que uma grande parte dele são livros de autoajuda. E isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é o Natal do Eu. O Natal que nós estamos vivendo hoje não é mais o Natal de Cristo, o Natal ao redor da história de Jesus Cristo, como sendo ele a pessoa a ser celebrada nessa data, nesse feriado. Agora a gente está experimentando um Natal de autoajuda, que é o Natal do eu. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso me desenvolver? Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar ser pessoas melhores, mas olha só como que há uma inversão de valores aqui. Quando você esquece que Deus se fez homem, que é precisamente a mensagem do Natal, no fim, por conta de toda essa autoajuda, você vai acabar tentando você mesmo buscar ser um pouco mais como Deus na sua própria força. É exatamente o movimento que aconteceu no Éden. Em vez de você buscar forças em Deus para você ser santo, para você ser diferente, para você ser renovado, você busca no próprio homem tentar fazer alguma coisa que te aproxime um pouco mais dessa divindade. Ou seja, a ideia de que a gente poderia ser um pouquinho mais como Deus, mesmo sem ter a graça dele atuando em nós. Seria uma coisa totalmente por obras, sabe? E nessa data, muito se fala sobre renascer, mas é um renascer tão superficial, é apenas renascer para você mesmo. Não é um renascer verdadeiro, do tipo, você renuncia a alguma coisa, você morre para alguma coisa, como acontece no Evangelho, e aí então você renasce. Ou seja, nessa mensagem do novo Natal não existe cruz, não existe arrependimento, não existe pecado, não existe uma vida a ser deixada para trás. É como você tentar renascer sem ter morrido para nada, sem ter uma vida para deixar para trás também. Ou seja, tentar renascer pelo esforço da sua própria carne. E é isso que me incomoda tanto nessa ideia de espiritualidade desse mundo pós-moderno que a gente vive. Muitas pessoas querem ser espirituais, espiritualistas, mas longe do Cristo das Escrituras. Não dá para a gente ser espiritual, pelo menos não no sentido bíblico, longe de Cristo. Porque isso seria o mesmo que você tentar derrotar as trevas sem estar em Cristo, que é aquele que é a luz e que venceu as trevas. O renascimento bíblico e verdadeiro, profundo de significado, é aquele que é operado pelo próprio Deus em nós, semelhante àquilo que Jesus falou, que seria necessário a gente nascer de novo, e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nessa época muito se fala sobre esperança, esperança de um ano melhor, de uma vida melhor, de um mundo melhor, mas muitas vezes isso é, sim, uma esperança sem um Salvador. E aí essa esperança fica colocada no acaso, no universo, nas boas vibrações, em você mesmo. Ou seja, quando você tira Cristo do Natal, você esvazia toda e qualquer possibilidade de uma esperança verdadeira, de uma vida melhor, de um mundo melhor e muito mais do que isso, de uma vida eterna com Cristo. Jesus é o único fundamento sólido para qualquer esperança. Qualquer esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor sem Cristo é apenas fé na fé. Ter fé de que as coisas vão melhorar. Jesus é a nossa única esperança. E por que isso é importante para nós como cristãos? O Natal só existe por causa do nascimento de Cristo. Eu sei que muitas pessoas vão questionar, mas ele nem nasceu em dezembro. É verdade, existe uma grande possibilidade do ponto de vista histórico de que ele não tenha nascido em dezembro. Mas não importa, a gente separou uma data para celebrar a vida dele, para parar tudo e lembrar que ele veio nesse mundo e nasceu como um de nós. O nascimento de Cristo é o centro de toda essa celebração. Como diz o texto de Lucas 2, que vai dizer: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E sem isso, a gente está trocando a graça de Deus pela performance. Você troca aquele que fez tudo por você e te deu todas as coisas gratuitamente pela sua própria tentativa. A autoajuda é sempre o homem tentando dizer que ele consegue encontrar tudo que ele precisa dentro dele mesmo, quando na verdade Deus está dizendo: eu já fiz tudo que você precisava, você só precisa estar em mim. E essa promessa de uma melhora por meio da autoajuda é uma promessa fraca, porque ela é baseada na força humana, que com certeza vai falhar. Você já deve ter tentado fazer alguma coisa do tipo: por 10 dias eu não vou comer doce, por tantos dias eu não vou falar palavrão, por tantos dias eu não vou ficar bravo com ninguém. Você já percebeu, com certeza você já percebeu que não dá para fazer isso.
A gente não consegue, porque nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, como o texto de Romanos vai dizer. Então, toda vez que a gente tenta alcançar a justiça de Deus, o favor de Deus, ou mesmo o que seria ser uma pessoa melhor diante de Deus, pelas nossas próprias forças, a gente está desprezando o Filho que Ele enviou e que pagou o preço pelos nossos pecados. E aí o desespero continua, porque você busca, busca, busca e não encontra uma resposta, porque essas respostas não podem estar dentro de nós, elas têm que estar fora de nós, naquele que nos fez, naquele que nos criou. Embora a autoajuda tenha até algumas frases bonitas, só em Cristo a gente encontra uma redenção real e verdadeira. Como o texto aos Colossenses vai dizer, que ele nos libertou e nos deu a redenção, a remissão dos pecados. E como cristãos, como é que a gente pode resgatar esse sentido verdadeiro do Natal? Recentralizando o nosso Natal no Evangelho. Quando você pensar em Natal, pensa sempre na história central de que Jesus veio a esse mundo e nasceu como um de nós, nasceu como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz dele brilhou nas nossas trevas, e isso não é sobre renovação interior. É sobre o início da obra de redenção, o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento. Nós precisamos nos lembrar sempre da nossa necessidade de um Salvador. Essa é uma outra forma muito importante de manter o nosso Natal alinhado com a palavra de Deus. O Natal só faz sentido porque a gente precisava de um Salvador. Se você tirar o pecado da história, tirar o pecado da equação, o Natal deixa de fazer sentido. Não tem necessidade nenhuma de celebrar o Natal se a gente não fosse pecador, se a gente não necessitasse de um Redentor para vir morrer no nosso lugar. E para isso a gente tem o texto de Mateus 1:21, que vai dizer: Ele salvará o povo dos pecados deles. E uma outra forma da gente valorizar o nosso Natal e manter ele centrado em Cristo também é a gente redimir a linguagem cultural. Ou seja, não aceite que essas mensagens de autoajuda que chegarem até o seu celular encontrem espaço na sua vida entre os seus amigos, sabe? Não compartilhe mensagens do tipo, tempo de renascer, tempo de novas energias, tempo de ser uma pessoa melhor. Não compartilhe esse tipo de mensagem. Compartilhe aquelas mensagens que realmente apontam para o Salvador. Não faça parte dessa corrente do Natal de autoajuda. Não perca de vista que a mensagem do Natal é esperança em Cristo, redenção, salvação para os nossos pecados. Só há recomeço, porque o Espírito de Deus habita em nós. Diante desse Natal que a gente vive, todo transformado em autoajuda, o cristão ele tem sempre a oportunidade de testemunhar sobre o que é o Natal verdadeiro. Não deixe que essas mensagens vazias tomem conta das suas mesas de jantar, dos seus almoços de confraternização. Esteja sempre testemunhando a respeito de Cristo, contando a verdadeira história do Natal e assim não deixando que ela se apague. Nós devemos apontar para o Cristo vivo em cada conversa, em cada reunião, em cada decoração. E para concluir esse vídeo, eu acho que nem cabe a gente perguntar se o Natal mudou ao longo dos anos. Sim, ele mudou, isso já é um fato, a gente tem visto essas mudanças na cultura. O que fica para nós agora é perguntar como a gente deve lidar com isso como cristãos. Então que a gente possa sempre se lembrar de fazer o Natal apontar para Cristo, para a verdade da salvação em Cristo, para o fato de que Deus se fez homem, nascido de mulher, pisou aqui nessa terra, passou por dores e sofrimentos, foi obediente até a morte e morte de cruz. E assim ele nos trouxe a salvação. Não deixe que o seu Natal seja esvaziado dessa mensagem. Carregue ela com você por onde você for. A gente pode aceitar esse Natal terapêutico de autoajuda que está na moda por aí, ou a gente pode resgatar o sentido bíblico do Natal verdadeiro que fala sobre salvação. Sobre o Deus que se fez carne para salvar pecadores. O Natal não é sobre o melhor de você, é sobre Deus entregando o melhor dele para vir em nossa direção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe ele com alguém que possa gostar dessa mensagem, dessas reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações e não perder nada. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre Natal e sobre muitos outros temas da cultura. Então, fica por aqui e não me abandone. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!